os seus lencinhos, que vem histórias por aí, hein? E aí, amor? Bom, essa primeira parte você conduz aqui ao início. Aqui você passa. E nesse pequenininho você volta. Passa, volta e aqui o vermelho, você precisa. Beleza. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a Simone, ao Wellington, por trazer nós aqui, né? Para estar passando um pouquinho da nossa história para vocês. Agradecer também a todos os platinas, safiras e também vocês por a gente estar aqui hoje com vocês, passando um pouco da nossa história, tá bom? Agradecer a todos. Muito obrigada. Bom, gente, vou começar a falar um pouco de mim. Aqui sou eu, novinha, né? Qual que é você? Ai, gente, essa sou eu, tá? Magrinha, bela. Tá vendo? Bom, essa época, eu sou assim, eu fui criada com vó, né? Fui criada com vó, somos em 5 irmãos, então minha mãe deixou eu para minha avó cuidar de mim. Então, assim, nessa época, eu cresci a minha adolescência com minha avó, e minha avó não tinha condições de me dar uma vida que eu queria, né? Uma vida boa. Eu ia para a escola, eu tinha que ter meus caderninhos na sacolinha do açúcar, aquela melicinha que antigamente era uma combinha, era o ano inteiro ficava toda feliz quando eu ganhava um sapatinho, porque ela não tinha o que me dar, né? Então, quando eu ganhava um sapatinho de alguém usado, eu ficava toda feliz. Senão eu tinha que ficar o ano inteiro com aquela melicinha até furar, arregaçar o resto, para poder ganhar outro. Vestidinho, roupas, era tudo assim. Então, aqui eu tinha meus 13 anos, e na minha região, que a gente é do estado de São Paulo, interior de Fernandópolis, eu e meu esposo, na minha região tinha assim, o pessoal fazia muito cursos, né, para cabeleireiros. E na minha época, que acho que 94 mais ou menos, pegava gente de cobaia para fazer penteados. E ela ali ganhava uns troquinhos, né? Então, como eu tinha cabelão bem liso, eles me contratavam para me fazer penteados em mim. Então, é onde eu ganhava um extra para, às vezes, eu comprar uma roupinha para mim, comprar alguma coisa que eu queria, né? Que eu tinha vontade, porque minha avó não tinha condições de me dar o que eu queria. E aqui era a minha infância, então, minha adolescência. Já fui para a roça colher algodão, levantava de madrugada, aquela comidinha fria na marmita. Às vezes vocês estão aí hoje e falam, nossa, mas ela é desse jeito, será que é verdade? Tudo como eu estou hoje, mas o que eu passei lá atrás, só eu sei o que eu passei. Então, tinha que levantar de madrugada, antes para mim ir para a roça, pegar aquele caminhão de birolo, não sei como que fala aqui, boia fria, né? E levava minha marmitinha e ia colher algodão. Quando achava uma melancia, um pezinho de melancia na lavoura, eu ficava toda feliz, né? Para comer aquela melancia, você imagina como que é a situação. Colhia feijão, já colhi milho, aquelas montanhas de milho que a gente colocava na máquina. Vinha os tratorzão e a gente ia jogando dentro. Então eu fazia de tudo para mim poder ter um dinheiro para mim comprar minhas roupinhas, para mim comprar algo, porque minha avó nunca teve condições de me dar algo a mais. Então eu tinha que me trabalhar para me manter, né? E aqui assim, dia 2 de abril
bem resumido, começou a minha história, né? 2 de abril de 89, foi um belo sábado, está eu passando, né, por volta de umas 11 horas, com uma funcionária de uma prima minha, numa avenida, e sentada assim no banco tinha 2 moços. E esses 2 moços, aí eu olhei assim, eles estavam lá comendo o cachorro quente deles, e a gente passou e olhei, eu e minha amiga, falei, nossa, tem dois moços ali, aí um mexeu, só que um moço que estava com ele, trabalhava, na época, eu estava colhendo algodão, esse moço ia também. E esse moço gostava de mim. Só que como eu vi ele com um amigo, aí eu falei assim, bom, tem 2, eu fico com um, você fica com o outro, né? Aí beleza, troquei de lado e tal. Aí veio os moços. Aí conversaram com nós, leva a gente embora. Que eu morava com vó e minha avó, olha, se passar o horário, você vai levar uma surra. E aí, com esse papo essa história da gente conhecer eles, acabei atrasando um pouquinho. Mas depois convenci ela e tal. Aí no outro dia ele já foi conhecer minha avó, porque era daquela antiga que tinha que sentar um de frente pro outro e conhecer, saber quem que é. Beleza, começamos a namorar, namoramos 6 meses, 14 de outubro, resolvemos depois de 6 meses, 2 jovens, muito apressadinhos, né? Naquela época, como eu morava com a avó, não tinha tanta informação que nem hoje tem. Hoje é super fácil, tudo bem aberto. E eu, vó, totalmente, né, fechada. O que aconteceu? Fiquei grávida. 6 meses, gente. Jovem, 16 anos. Nossa. E o que fazer? A minha avó falou assim, vocês vão ter que casar. Eu falei, mas nós vamos casar com o quê? Eu não tenho nenhuma toalha de banho para me enxugar direito. Vou casar. Vai casar, vocês arrumou filho? Arrumou filho, vocês vão ter que cuidar. Tem que se virar, tem que dar um jeito. Então dá, e todo mundo, um deu uma panela, outro deu uma cama, e fomos num quebra-galho, compramos geladeira, primeira noite, vamos colocar uma cervejinha ali para os 2 comemorar. A geladeira não funcionou. Pensa a decepção, né? Beleza. E nessa época a gente não tinha nada. O tio dele estava construindo uma casa. Essa casa não tinha mal um contrapiso, não tinha janela e não tinha energia. Tivemos que puxar do vizinho para ter energia. Não tinha chuveiro, então olha, são assim, coisas que eu não falo para ninguém fazer isso. Então, ouve a sua mãe, se tiver alguma solteira aqui, ouve a mãe, o pai, não case muito cedo. Casa depois que está tudo. Quando foi 16 de abril, nasce a nossa primeira filha. Aqui está, Priscila, morando. Aí já melhorou um pouquinho a situação. Aí nós já saímos da casinha sem reboco e fomos morar numa casinha de placa. Não tinha banheiro é aquelas privadas atrás do. Você tinha aquele buraco, eu morria de medo daquilo. Meu Deus do céu. Aí fomos morar nessa casinha, melhorou, né? Entre aspas. E aqui está a nossa filha. 2 jovens, com 17 anos. Nós somos pai e mãe. Então foi uma vida assim, que tivemos que ralar mesmo para ajudar. E o que tinha um pouco de ajuda ali era da mãe do Fábio, porque minha avó não tinha condições, então nós tivemos que correr atrás. Mas o Fábio sempre foi muito batalhador, ele tinha um sonho muito grande. Mesmo com as dificuldades, ele
Ele sempre foi atrás. Aqui hoje é a Priscila, nossa filha. Ela é a rainha dos penteados, né? Quem quiser acompanhar, está ali o Instagram dela. Tá? A rainha dos penteados, hoje com 33 anos. Uma profissional mesmo na área. Então, quem quiser acompanhar aí, pode acompanhar. Aí ela tem dicas, tem no YouTube, dicas de maquiagem. Quem tem salão, faça também o curso dela, é espetacular, gente. Então, aqui é a nossa filha, hoje casada também. Aqui ela. Aqui foi o ano passado, né? Aqui nós, há um mês atrás, nós fomos lá, agora viramos avós. E os avós ficam tudo babando, né? Aqui é nosso diamantinho, né? É o Zion. Com 4 meses ele está. E o vô tá babão mesmo, já tá querendo de novo ir lá. Tava falando até, vamos morar mais perto? Opa, calma que nossos diamantes só lá em Cuiabá. E aí se passou mais 5 anos, né? Eu não ia ter mais filho, mas aí acabou acontecendo. E vem a nossa filha, Rafaela, né? Hoje, dia 28 de agosto, nasceu a nossa segunda princesa. Aqui está ela. Hoje, bailarina, é formada em farmácia, pós-graduada, mas adora dar aula de balé. Tem paixão no balé. E adora viajar também. Viaja demais. Casada também. Não tem filhos. Bom, aqui um pouco de onde nós morávamos em Fernandópolis, como eu disse lá atrás, em 93. Nós moramos em São Paulo. E aqui começou a melhorar um pouquinho a vida. São Paulo, né? Fernandópolis. E Fábio, não sei se alguém conhece ali, a ponte da amizade. Fábio era muambeiro. Tudo que você falar para ele, que você desse uma caneta para ele, ele vendia. Ele sempre estava buscando coisas novas, novidades. Ele sempre queria estar no ramo de empreendedorismo. Aqui no Paraguai, os caras adoravam quando ele chegava do Paraguai. Eu falei, nossa, o que será que ele trouxe para mim, né? Assim começamos a nossa família. 2 magrelinhos, né? Olha como que muda, como que o tempo passa. 14 de outubro, o antes, como a gente era. E o hoje. Deu uma mudadinha, né? Eu prefiro hoje para não lembrar lá atrás. E assim, como eu disse para vocês, na época não tinha sapatinhos. Hoje eu sou apaixonada por sapatos, né, mãe? Tem sapatos assim que eu vou comprando. Tem mais sapato que pé, né? Mais sapato que pé. Ele fala, por que tanto sapato? Porque eu amo sapatos. Acho que são tudo coisas que a gente passa, essa quer. Então aqui a gente hoje deu uma mudada, mas eu prefiro hoje. Sem dúvida. A família cresceu, mudou, as filhas. E aqui, eu vou deixar com meu esposo, mas já eu volto. Você que às vezes está aí atrás, né? Um dia eu tive aí atrás também. Eu e meu esposo, ele é mais flexível. E eu sentado lá atrás, na última, igual o Beth, está lá. E eu olhei na frente também e falei assim, nossa, mas será que um dia eu vou estar ali na frente? Será que eu sou capaz de ir lá na frente, pegar um microfone e falar? Mas
A Amway transforma a gente. Verdade. A Amway muda muita gente. Então, você que às vezes está aí e fica pensando, será que eu sou capaz? Você é capaz. Eu jamais imaginei que um dia eu poderia estar aqui na frente falando para vocês, ouviram a minha história, a história do meu esposo, mas ela transforma, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bom, aqui eu com 12 anos de idade, Guarda-Mirim, estado de São Paulo. Eu sou do estado de São Paulo, Fernandópolis, uma cidade perto de São José do Rio Preto. 120 quilômetros mais ou menos. Tá? Eles vão saber da história. E aqui me deu disciplina, né? Nessa época, porque você precisava ter cabelinho cortado, você usava a camisa por dentro. Eu fui muito disciplinado. Isso foi muito importante para a minha formação para o mercado de trabalho. Tá? E meu pai, Luiz Carlos e Deusa, 29 anos, não parecia, né? Parecia muito mais, porque você vivia muito pouco na época, era 45 anos, 50 era a média de idade, hoje não, você vive muito bem. Então, mas aqui meu pai e minha mãe, ambos com 29 anos de idade, e os dois casaram com 18 para 19 anos, e com 29 anos eu tinha 6 filhos. E nós morávamos perto do corpo de bombeiro. A minha casa ficava na esquina, e o corpo de bombeiro ficava numa outra esquina. 4 cantos, a gente ficava aqui, e o corpo de bombeiro ficava lá do outro lado. E a referência nossa era o corpo de bombeiro. Ali tinha televisão, tinha quadra de futebol, então a gente brincava como guri, como jovem, a gente viveu aquele mundo. E os bombeiros acolhiam a gente, tudo. Mas foi uma festa, a gente morava de frente do corpo bombeiro, e o corpo bombeiro sempre, né? A gente via, saía ou pegou fogo, aquela coisa, agora a gente começou a chover, o corpo bombeiro vai sair e ficava olhando. Enfim, foi uma referência para nós. Em 1981, com 29 anos, meu pai discutiu lá com meu tio por uma conversa, os dois lá, e teve um infarto fulminante. Nossa. Morreu com 29 anos de idade, deixou minha mãe com 6 filhos. Foi a primeira perda da nossa vida. Ele sofria de mal de Chagas, na época era muito comum também. Infelizmente, veio a óbito com 29 anos de idade. E o bombeiro que socorreu ele. Correu, levou para o hospital, minha mãe acompanhou, mas infelizmente ele foi morar com Deus. Nós somos de família evangélica, fomos nascidos e criados nesse lar evangélico, não que seja melhor que o outro, né? Deus é o mesmo, mas somos criados nessa doutrina evangélica. Enfim, eu tinha aí 9 para 10 anos, sem pai e só com mãe e com 6 filhos. Olha só. Deusa, Fábio, o Israel, que é o mais velho, não está aqui, não sei o motivo, Jonas, Simone, Alessandra e Adriana, que tinha 2 aninhos de idade, estavam andando. E a minha mãe ficou com essa responsabilidade com 29 anos de cuidar de 6 filhos. Desafio muito grande para ela, não é? E vida que segue, e vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Esses meninos lá vão crescer, vão trabalhar. A ideia da minha mãe era essa, né? E assim aconteceu. Mas depois de uns 4, 5 anos que meu pai faleceu, ela arrumou outra pessoa, e bem mais velho que ela, tinha 40 anos de diferença dela. Mas é uma pessoa muito, muito difícil de lidar com ele, porque diferente de idade, nós era guri, né? Enfim, tivemos nosso desafio lá na época. Mas a minha mãe sofreu bastante para criar esses 6 filhos. Olha só, não era fácil. Fui ao Cataldão, tive com a Elaine, né? Quando casado, com 17 anos de idade, grávida, a Elaine com 7 meses grávida da Priscila, estava na roça, catando algodão, só o que fazer, não tinha muita oportunidade, né? E ela acompanhou, cara, eu tinha 16 anos quando eu conheci ela. 17, fomos pai e mãe, e vamos junto construir uma vida. Nós sofremos para caramba, sofremos demais. Já fui para a roça, catei algodão, milho. Gente, eu fiz, só não roubei e matei, mas já para o Paraguai, ia lá buscar uma muamba, vendia, enfim. Eu trabalhei muito nessa área. Esses aqui são os irmãos hoje, né? Os crescidos já. Misael, Fábio, na sequência, Jonas, Simone, Alessandra e Adriana. A minha irmã, há uns 6 anos, já faz 6 anos, 10 anos. 10 anos ela teve um AVC e ela ficou de um lado, ela ficou com 30 anos, 32 anos, ela ficou de um lado, não ficou 100%, não recuperou. Não conversa direito, conversa pouco, a gente entende, ela entende, mas esses são os desafios. E a gente cuida bastante dela hoje. Uma pessoa que tem muito carinho. E assim,
e começamos a trabalhar. Em 1994, eu tinha um tio que é irmão da minha mãe que morava em Cuiabá, no Mato Grosso. E nós morávamos em Fernandópolis, estado de São Paulo, a 1.000 quilômetros de distância, Cuiabá, Fernandópolis, estado de São Paulo. E o meu tio ligou para minha mãe, falou: Neuza, eu conheci um negócio fantástico, um negócio que vai mudar na sua vida, nós vamos ficar milionários. Negócio assim, nós vamos ser diamante, é isso, contou um monte de coisa da minha mãe com 6 filhos para cuidar. Cara, tá aí a oportunidade que eu precisava. O que é, Vivaldo? Eu estou indo para Fernandópolis tal dia, nós vamos fazer uma reunião na casa de fulano e tal, você vai lá, tal. E minha mãe sabe que eu sou empreendedor e que eu sou mais atiradinho, né? Falou: filho, você vai comigo? Eu falei: mãe, o quê? Aí vai ter uma reunião, teu tio Vivaldo tá aí, disse que é um negócio fantástico, vai ser diamante, que pode mudar na sua vida. E eu falei: opa, pode mudar? Pode, eu vou lá com você, mas sem problema. E fui lá com a minha mãe. Aí apresentaram aquele plano de negócio, uma tal de Amway, né? Pensou em 1994, acho que 6 ou 7 produtos tinha no Brasil só. Entende? A Amway chegou no Brasil em 91. 3 anos depois ela chegou. Olha como que era o Fábio. É assim que eu estava na reunião, de camisa, não estava com essa camiseta, linda, maravilhosa, né? Mas essa era a fisionomia do Fábio, cabelo cortado. Era a época, né? Os homens antigamente tinham cabelo comprido, né? É isso aí. Então isso aí me influenciava, e eu tinha esse cabelinho, né? E aí comecei a fazer um negócio. Meu tio plantou a sementinha no coração da minha mãe e minha mãe plantou a sementinha no meu coração. E nós começamos a fazer esse tal de Amway. Eu não tinha carro, não tinha celular, não tinha telefone, de gravata eterna, porque tinha que usar, era obrigatório, e eu com um quadro na mão, andando na rua, mostrando plano com... Aquele quadro era grande, hein? Era grande, e eu saía mostrar plano a pé, porque eu não podia ir de ônibus, não tinha carro. E hoje a gente tem tudo na mão, e aí você acha difícil mostrar plano. Entende? Então, difícil, amigo, foi aquela época. Olha só a mudança. O meu tio falou assim: Fábio, você tem que mudar a sua fisionomia, você tem que mudar a sua aparência. Olha eu aqui. 3 meses depois que já estava cadastrado na Amway. Mudou ou não mudou? Influência. Associe-se com pessoas positivas, que querem o seu lugar, que querem o seu bem. Esse é o negócio. E aqui era eu, em 1994. Olha só, quem já ouviu o áudio Lição de Vida? Eu estava naquela convenção em 1994. Você estava também? Eu estava nessa convenção em 1994 com o Eduardo Barreto. Você estava também? Eu estava nessa convenção. Olha ali o Fábio, né? Lição de Vida. Uma daquelas palmas nossas, então. Salve palmas para nós. E aí falando aqui no seminário em Cuiabá, no Mato Grosso. E aí? Minha mãe falou: eu vou no seminário, eu quero que você vai. Eu falei: vamos combinar todo mundo e vamos. Demos um jeito de vender produto, arrumar dinheiro e vamos pro seminário em Cuiabá. 1.000 quilômetros para ir no seminário. E tem pessoas aqui. Caralho. Eu estava nessa convenção também, de repente eu estou tirando foto aqui abraçado. Eu tenho essas fotos. E olha só, fui fazer o seminário, fui lá no seminário, participar do seminário em Cuiabá. Adivinha quem estava em Cuiabá? Quem já ouviu o áudio Saia do Prego? Felipe Gomes. Era Esmeralda na época lá em Cuiabá. Tá vendo? Todo esse quelinho ascendente. Esse era o pessoal que ia dar suporte lá. Esse é o que é mais, Carlos. Então eu saía de Fernandópolis para Cuiabá para participar desse seminário. Tem gente que está aqui hoje, que mora aqui hoje e não veio aqui. Concorda? Decisão, é influência. Essa é minha mãe, Neuza, minha irmã Adriana. A Ibadal era um platina, na verdade era distribuidor direto, era DD na época que falava, né? E a Elaine, aquilo lá. E assim foi. Seminário em Ribeirão Preto, São Paulo, 1996. Tenho um convite guardado até hoje. 1992. Então eu amava essa empresa. E assim, minha mãe chegou a 15%, eu era 9%, e trabalhava no negócio. E assim, começamos a trabalhar focado mesmo. Mas a gente tem um plano e Deus tem outro. Verdade. Não é? A gente quer acontecer, a gente quer que chegue, a gente acontece. E lembra, então, um dia eu estava saindo para vender produtos e eu nunca me preocupei com bobeira, com conversa, com conversas negativas, né? Não me atrai. E eu
ouvia falar de manhã, umas 9 horas da manhã, eu fui vender produtos numa empresa de confecção. E mais ou menos umas 11 horas, a empresa tinha um turno às 11, outro que saía meio-dia, ia 1 hora e assim por diante. Então 11 horas talvez, eu estava ouvindo falar que um homem tinha matado uma mulher de manhã. Eu falei, nossa, o que é isso? E aí, ela matou a mulher. Quando eu voltei meio-dia, tinha matado a mulher que tinha se matado. Eu falei, meu Deus do céu, gente, o que é isso? Aí alguém lá naquela multidão perguntou, quem foi será a mulher que morreu e o homem que matou, né? Aí tinha um cara vendendo sapato, né, vamos ser o Landry até hoje, ele falou assim, é um professor aposentado. Eu falei, professor aposentado? Ele falou, é um professor aposentado, Nelson. E eu sentado em cima do banco de uma moto, eu falei, Nelson, conhece esse homem, Nelson? É o ex-marido da minha mãe, esse homem. Mas quem será que foi a mulher que ele matou? Eu perguntei para ele. Foi a ex-mulher dele, bora. Perna do corpo de bombeiro. Misericórdia. 5 tiros. Nossa. Ele acertou ela na rua e matou minha mãe. Com 5 tiros. Um atravessou o coração dele. Um negócio, a vida correndo fantástico, tudo maravilhoso, tudo caminhando. Vamos ser diamante desse negócio. De repente, eu perco o sentido de tudo. Perdi a mãezinha, 42 anos de idade. Fiquei órfão de pai, órfão de mãe. E assim, devido àquela situação, naquele momento, eu não consegui mais fazer o negócio. Aí, a partir daquele momento, sumiu todo mundo. Sumiu minha mãe, sumiu os patrocinadores, a vida parou. Parou de ter sentido. Eu não consegui fazer o negócio. Amigos, foi uma bomba, né? Porque a gente não esperava aquilo e vem acontecer isso na nossa vida. E aí, tivemos que seguir a nossa vida. Não foi fácil, foi difícil. E meu marido perdeu a graça pela cidade onde a gente estava. E aí ele falou assim para mim, nós vamos, na época ele era gerente de uma loja lá em Fernandópolis. E aí ele falou assim, eu vou pedir demissão e nós vamos passear no meu irmão. O irmão dele morava em Cáceres, no Mato Grosso, e nós vamos passear para lá. E dependendo, vou ficar por lá e nem volto mais, porque perdeu a graça. Morar em Fernandópolis para ele não tinha mais graça. E aí nós fomos para Cáceres, ficamos lá, passamos uns dias, e na volta, ele com um amigo em Rondonópolis, ele conversou com esse amigo, e o amigo dele falou assim, Fábio, se você quiser ficar, eu te dou serviço de vendedor aqui em Primavera do Leste. E a gente estava de carro, ele falou assim para mim, dentro do carro, vou pôr você no ônibus com as meninas, e você volta embora. Eu não volto embora mais para Fernandópolis. Eu vou ficar aqui e aqui nós vou embora para a Primavera e vou começar a nova vida aqui. E eu, de noitão, colocou eu no ônibus e eu segui em frente com as filhas. E assim foi. Em 2003, nós mudamos lá para a Primavera. Quando foi 2009, em Primavera ele passou a ser gerente de vendedor, ficou na casa de um amigo em Primavera, não tinha nem onde dormir, ele dormia no chão, na casa desse amigo. Praticamente a gente teve que mudar tudo, a nossa rotina, a nossa vida. E aí, passou 2 meses, ele falou, eu já estou começando, ele vendia muito, então ele era vendedor de moto, concessionário de moto.
pedia consórcio, aí ele falou assim para mim, o caminhão vai encostar em tal dia você vai vir embora. Já aluguei uma casa, tal, nós vamos morar lá em Primavera. E eu, toda feliz, ele falou assim para mim, nós vamos morar num condomínio. Falei, nossa, mas já assim eu vou morar num condomínio chique. E aí catei tudo, um cachorro, joguei dentro do caminhão, baú. E chegando em Primavera, Fábio Luiz, olha aqui o condomínio, vai morar aqui um monte de casinha assim, uma do lado da outra. Aí eu olhei e falei, mas é aqui o condomínio que vai morar? É aqui mesmo. É aqui mesmo o condomínio e tal. Tá, beleza, vamos. E assim começamos. Passou o tempo, fomos para Cuiabá, 2009, estamos em Cuiabá até hoje. Como se diz, acho que eu comi cabeça de... Lá fala assim, quando você come cabeça do peixe, de pacu, você não sai de lá mais. E hoje eu sou apaixonada por Cuiabá. E nós estamos lá até hoje em Cuiabá. Né, amor? E aqui eu vou deixar com ele mais um trechinho. Amigos, moramos em Cuiabá hoje. Eu quero dizer para vocês o seguinte, foi uma época muito difícil, porque eu já não tinha pai e não tinha mãe mais. E a minha mãe era a cabeça do negócio, era o esteio, era a estaca, era tudo. E aquilo, infelizmente, eu não tive condição mais de continuar, ninguém tinha interesse mais, até porque sumiu, não sei o que lembra, sumiu da minha vida, ninguém fala mais disso. Sumiu, quem me fala mais, voltei no mercado tradicional. E assim, como se diz, toquei, eu não tenho prazer mais naquela cidade, vamos buscar outras alternativas, fui para o Mato Grosso, e tomei a decisão lá no Mato Grosso, não voltar mais, lá mandei a mulher embora, fiquei por aí mesmo, e eu vou ter que fazer dar resultado aqui mesmo. Entendo uma coisa, hoje eu vejo assim, não foi fácil. Tudo que Deus fez perfeito. Você é uma criação de Deus. Talvez nesse período de pandemia você também tenha perdido pessoas que você gosta, pessoas que ama, a família. Tudo que Deus fez perfeito. Você é uma criação de Deus. E dentro de você há uma centelha divina que te move, te capacita todos os dias. Diuturnamente ela te capacita. O poder que há em você é muito maior do que os problemas que há diante de ti. Se não é paixão, visão, você não estava mais no negócio. O poder que há em você é muito maior do que os problemas que há diante de você. Eu costumo dizer, diante de Deus, de Jesus, de joelho. Diante dos problemas, de pé. Faça a sua vida valer a pena. Eu tenho certeza que vai acontecer. E olha só. Tudo parecia perdido. 2014, 13 de agosto de 2014, na concessionária de moto eu trabalhava, sentado ali numa mesinha perto, um monte de gente ali conversando, meus funcionários, tudo. De repente, entra um grandão de óculos, com uma mochila nas costas, ele passão, vendendo creme dental. Quando eu vi na camiseta dele, Amway, eu fiquei louco. A hora que eu vi aquele cara com creme dental na mão, com spray, aquele passou escrito Amway, eu dei um grito. Amway! Ele falou, Amway? Cara! Amway, é Amway mesmo, é Amway? A Amway, eu fui nessa empresa em 1994, essa empresa ainda existe. E ele falou assim, ela nunca saiu de um país, ela chegou. Nunca. E com tudo que tinha acontecido, 3 dias atrás, eu estava revoltadíssimo, 20 anos naquele mercado, fazendo a mesma coisa, com os mesmos resultados, não crescia, não tinha dinheiro sobrando, comia, bebia, vivia bem, mas não tinha tempo. Eu pedi para Deus. Eu olhei, falou, tem dó do teu filho aqui, né? Olha só minha trajetória, tudo que o Senhor fez, permitiu que acontecesse. Me manda alguma coisa que eu possa fazer. Me manda alguma coisa
que eu possa melhorar minha vida, que eu possa fazer para mim. Como tem Deus no céu, gente. 3 dias depois, o Cid entrou lá na minha sala. Quando eu vi a Emily, eu fiquei louco. O Cid falou, sério, você foi da M94? Sim, foi da M94. Tudo esse material, eu tenho material, tem livro dos diamantes da época, tem guardado até hoje, tem em casa. Levar para todo lugar que eu ia, eu levava. Por quê? Eu morava em Fernandópolis, e onde que era a minha linha ascendente? Cuiabá. E onde eu estava morando? Cuiabá. Mas tudo isso aí é permissão de Deus. E aí, o Cido falou, eu falei, vem aqui na minha sala, vamos conversar. Eu conversei com ele, troquei ideia, falou, cara, tá assim. Eu falei, cara, meu Deus do céu, eu quero voltar a fazer o negócio. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Você vai na minha casa? Vou na minha casa. Eu marquei com ele, 2 dias depois. Você vai na casa tal dia que eu quero fazer um negócio. Você me explica como que está direitinho? Combinado? Combinado. O Cid de Sicone chegou em casa. Falou, cara, o que foi? O que foi? Encontrei um diamante. E eu, empolgadinho, cheguei em casa. Que ele me cobrava que eu tinha que ficar em casa, que eu era gerente, mas eu tinha 11 concessionárias para cuidar. Nossa, mãe. Eram 11 concessionárias que eu tinha que ficar dando volta. Às vezes eu saía segunda de casa, voltava sexta-feira. Então, amor, você tem que ficar em casa. E eu falei, amor, o que foi? Cheguei empolgado. Você não sabe quem eu vi, você não sabe o que eu vi. Quem que você viu? A Emily. Eu vi a Emily. Quem que é essa piriguete? Lembra da Emily de 1994? Eu vi a Emily. Quem que é essa perua, Luiz? Esse mesmo. Eu falei, amor, a Emily do creme dental, do spray bucal. Lembra? Lembro sim, que é a tua mãe que nascia, que participava do seminário. Exatamente. E essa empresa ainda existe? Ela perguntou. E ela nunca saiu do país que ela chegou. E assim, aí eu entrego, ela foi lá. O filho saiu. Eu meditei um pouquinho, olhei para o céu. Falei com Deus. 20 anos depois. 20 anos depois. Aí a resposta veio na hora, há 20 anos atrás você era um menino, não tinha esperança nenhuma. Aí o que você me pediu? Uhul! Aí, vai que eu sou contigo. E assim começamos a fazer um negócio. Um santo na nossa vida. Salve a palma para o nosso duplo muito obrigado. E assim eu fiz aquele acordo, que você já conhece, e comecei a fazer o negócio, comecei a fazer acontecer, comecei a mostrar plano, comecei a duplicar tudo aquilo. E 1 ano depois chegamos a prata no negócio. 1 ano. E fomos trabalhando mais um pouquinho. E aí chegamos a acordo dentro do negócio. Trabalhando mais um pouquinho, ensinando as pessoas a ler livro. Tem que fazer o sistema educativo. Tem que fazer tudo o que é possível. Seminário em Cuiabá. Aí dessa foto aqui só tem eu e a Elaine mesmo. Porque a Elaine não está aqui por baixo, mas está só eu. O resto tudo parou o negócio. Esse aqui era Esmeralda da minha rede, também parou o negócio. Esmeralda da sua rede. Primeiro, sonho seu, sonho pequeno, água fria. Estou indo embora, vamos trabalhar. E chegamos a platina dentro do negócio, trabalhando mais um pouquinho, chegamos a Rubi e ganhamos nossa primeira viagem para Bahamas. Nossa primeira viagem em graça, para um lugar que nós nunca conhecemos na vida. Fantástico, podemos viver momentos maravilhosos lá. E aí tinha viagem para Orlando, na Flórida, nós não conseguimos visto americano. Aí eu tá, então vou dar a viagem para vocês lá para Punta Cana, que tal? E essa foto aqui reflete todos os nomes que nós reconhecemos. E aqui eu mandei para um monte de amigo meu que não falou, que não acreditou, que falou que não é possível. E eu falei para ele assim, olha assim, eu estou procurando pessoas para encher essas 6 cadeiras que está faltando aqui. Tá afim? Entende? E aí eu acho que tudo correndo bem. Vem em tal de coronavírus. Indo para a convenção em Curitiba, tínhamos andado quase 1.000 quilômetros. Dentro do ônibus, a convenção foi cancelada. Por quê? Por tal de coronavírus. Lá em Punta Cana, em fevereiro, quando nós fomos na viagem, já estava no comentário. Em março fechou tudo. Mas alguém disse assim, não, no mês que vem a gente volta, né? Esse jeito deu ônibus, né? 2 anos aí dos filmes. 2 anos. E aí, para ou continua? Cido, não para. O Cido Diamante, não para. Vamos continuar fazendo open. Não pode reunir. Vamos reunir virtual. Não pode. Vamos reunir de qualquer jeito. Vai de máscara, vai de outro, mas não paramos.
Não parei de vender. E tanto que em julho de 2020 a pandemia começou em março é o mês que a gente abrir qualificação, né? Não vamos parar, vamos continuar trabalhando. Em julho vai ficar essa filha dando negócio. Dentro de um período de pandemia. E quando tudo parece perdido, com a nossa força, a nossa fé, 31 de agosto foi o dia mais feliz desses 8 anos que a gente tem. Essa é a nossa rede hoje. 31 de agosto. Amanhecemos como novas esmeraldas do Brasil. Ele vai dar você uma prova maior que você possa carregar. Eu tinha motivo suficiente para desistir, mas não desistiu. E se eu não desistir, você também pode. Nós não desistimos e conseguimos chegar aqui. E se nós desistimos, você também pode. Diga, você também pode. Diga para quem está do lado, você também pode. Você também pode. 2022, desde as melhores viagens que nenhum nos proporcionou. Tivemos lá, fomos conhecer, olha só, que lugar lindo, maravilhoso, tivemos nas pirâmides maia, conhecendo as pirâmides maia, a cultura maia naquele país. Tivemos agora em Hard Rock Hotel, viajando pelo mundo, estamos hoje no Rio de Janeiro, né? Juntos, construindo um grande negócio. Eu e Elaine, todo lugar nós vamos juntos, nós estamos juntos construindo esse negócio. Estamos vivendo os melhores 8 anos da nossa vida. Um dia o professor de matemática falou para a classe, você conhece Martin Luther King? Conhecemos sim quem que é. Conhece Gandhi? Conhecemos quem que é. Você conhece Moisés? Sim. Nossa, famosíssimo, né? A gente sabe da história de Moisés. Você conhece Eliseu Tormento? Não conhecemos. Você não conhece porque ele desistiu. Ninguém vai se lembrar de quem desistiu. E se você quiser ter sucesso na vida, não desista. Quer ser lembrado? Não desista. Fala para a pessoa que está cercado. Não desista. Não desista. Não desista. Não é pegada. Não é como começa, é como termina. Não é começar forte, é terminar forte, gente. Quantos de vocês vão chegar em 2050? Fala aí, de braços abertos. Eu cheguei. Eu quero aqui. E eu vou dizer para vocês uma coisa. O mundo não é um arco-íris. É um lugar sujo, cruel, e não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelho você vai ficar por resto da vida se você deixar. Eu, você, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quando você apanha e consegue levantar. Essa é a pegada. Entende? Agora, se você sabe do seu valor, vá atrás, corra atrás do seu desafio. Mas nada de apontar, eu não consigo por causa dele, por causa daquilo. Não, por causa do meu patrocinador, não me ensina. Vai você, aprenda você mesmo. Eu não vou porque eu não sei vender. Vai, não sei, ensine, comece. Dá um jeito, continue. Mas continue tentando. Você também pode. Você também pode. Desejamos que todos os dias, com todos os pontos de vista, você vai cada vez melhor. E lembre-se de uma coisa. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Deus abençoe a todos. E que se a minha palestra faça uma diferença na vida de vocês. E de alguma forma ajude vocês a encontrar o caminho do sucesso no negócio. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado a vocês.